História de hoje. Arranjei um emprego em um motel mal assombrado. Os hóspedes não são humanos. Momento em que viu o anúncio. Precisamos de um recepcionista noturno. Sem experiência necessária. Salário alto. Somente dinheiro. Essa última parte me chamou a atenção. Ninguém mais paga em dinheiro, e definitivamente não na taxa que eles estavam oferecendo, 3 vezes o que um emprego normal de turno da madrugada pagaria. Mas eu estava desesperado. O aluguel estava atrasado, meu carro estava prestes a quebrar e minha geladeira parecia uma boate, só tinha luz e fumaça, estava tão vazia quanto minha conta bancária. O motel ficava na periferia da cidade, uma relíquia em ruínas dos anos 70, quase invisível da rodovia. A placa de neon piscava erraticamente, umbindo como um inseto moribundo. Motel Luar, dizia, embora metade das letras estivesse queimada. Motel Luar. Parecia abandonado, mas quando entrei no estacionamento rachado, vi uma única luz brilhando na janela do escritório. Lá dentro, o ar estava carregado com um cheiro de mofo e algo mais, algo metálico, como ferrugem ou sangue. Atrás da escrivaninha sentava-se um homem que parecia não dormir há anos. Sua pele era pálida, quase translúcida sob as luzes fluorescentes piscantes, e seus olhos estavam fundos, sombreados por círculos profundos. Você veio para o emprego? Sua voz era plana, sem emoção, hesitei antes de acenar com a cabeça. Ele empurrou um molho de chaves pela mesa. Você começa hoje à noite. Sem entrevista? Perguntei, não necessário. Eu deveria ter saído naquela hora. Mas o peso da minha carteira vazia me manteve preso no lugar. Engoli minha inquietação. Alguma regra? O olhar do homem escureceu. Seus lábios mal se moveram enquanto ele falava. Nunca questione os hóspedes. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu queria perguntar o que ele queria dizer, mas algo em sua expressão me disse que eu não gostaria da resposta. Em vez disso, acenei com a cabeça, peguei as chaves e me coloquei atrás do balcão. O homem levantou-se e pegou seu casaco. Voltarei ao amanhecer. Não saia do escritório. Não fale muito. E seja o que for que você veja nas câmeras, ignore. Antes que eu pudesse responder, ele se foi, deixando-me sozinho no silêncio escuro e zumbido do motel Luar, e esse foi o começo da noite mais longa da minha vida. No início, o turno estava quieto. Muito quieto. O único som era o tic-tac constante do velho relógio de parede e a rajada ocasional de vento batendo nas janelas. Ocupei-me organizando os papéis espalhados na mesa, tentando ignorar o papel de parede descascado e o leve cheiro de algo podre vindo das saídas de ar. O livro de registro de hóspedes estava aberto na minha frente. Folheei as páginas. Algo estava errado, os nomes eram estranhos. Alguns eram ilegíveis, escritos em símbolos que eu não reconhecia. Outros eram apenas iniciais, ou palavras únicas como Senhor Branco ou Mãe. E depois havia as datas. O check-in mais recente foi há 3 dias. Sem check-outs. Antes disso? 1 semana. 2 semanas. 1 mês. Páginas e páginas de hóspede chegando, mas nunca saindo. Um arrepio percorreu minha espinha. O sino acima da porta do escritório tilintou, e quase pulei da cadeira. Um homem estava na porta. Pelo menos, eu achei que era um homem. Seu rosto estava errado. Algo na maneira como as sombras caíam sobre ele fazia parecer que suas feições estavam mudando. Como se sua boca e nariz não estivessem exatamente onde deveriam estar. Seu terno estava muito limpo, muito impecável, como se tivesse sido passado momentos antes. Ele não piscou. Preciso de um quarto, disse ele. Sua voz não combinava com seus lábios. Havia um atraso, como em um filme mal dublado. Forcei um sorriso, fingindo não notar. Claro. Ah, quantas noites! Ele inclinou a cabeça levemente. Apenas uma. Uma mentira. Eu sabia disso agora. Entreguei-lhe uma chave, tentando não deixar meus dedos tocarem os dele enquanto ele a pegava. Sua pele estava gelada. Sem dizer mais nada, ele virou-se e caminhou em direção ao corredor. Seus passos estavam estranhos. Muito lentos, muito deliberados. Como se ele estivesse imitando como uma pessoa deveria andar, mas não conseguindo direito. Eu o vi desaparecer nas sombras do corredor mal iluminado do motel. Eu deveria ter ignorado as câmeras, como o gerente disse. Mas eu não ignorei.
Virei-me para o monitor, observando a imagem granulada em preto e branco do corredor do lado de fora do quarto 6, onde o homem acabará de ir. Ele ficou parado na frente da porta, imóvel. Segundos se passaram. Depois minutos. Ele não se moveu. Então, de repente, a tela piscou com estática. E quando a imagem voltou, o homem estava olhando diretamente para a câmera. Seu rosto estava muito perto, esticado de forma antinatural na tela, como se ele soubesse que eu estava assistindo. E então, ele sorriu, não um sorriso normal. Não um sorriso humano. Era muito largo, esticando-se de orelha a orelha, seus dentes longos e finos como agulhas, brilhando na luz piscante. Desliguei o monitor com força. Eu não dormi nada naquela noite, e quando o amanhecer chegou, o homem havia sumido. Mas a chave do quarto 6 ainda estava na mesa, intocada. A segunda noite pareceu mais pesada. Eu não tinha dormido depois do que vi nas câmeras. Mesmo à luz do dia, o motel parecia errado, o ar estava viciado, muito parado, como se não tivesse sido perturbado em anos. Quando cheguei para meu turno, o gerente mal me reconheceu. Ele ficou sentado no escritório por alguns minutos, olhando para a parede, antes de murmurar: "Você ficou bom." Então ele foi embora, deixando-me sozinho com seja lá o que estivesse espreitando neste lugar. A noite começou devagar. Passei as primeiras horas folheando os antigos registros de hóspedes, tentando entender as entradas bizarras. Encontrei nomes que haviam sido repetidos várias vezes ao longo de diferentes anos, décadas até. Senhor Branco. Mãe. H. Carter. H. Carter. H. Carter. Os mesmos nomes. Os mesmos quartos. Mas sempre datas novas. O vento uivava lá fora. As paredes gemiam como se estivessem respirando. Então, por volta das 2 da manhã, o barulho começou, um arranhão fraco, vindo de dentro das saídas de ar. No início, tentei ignorar. Ratos, eu disse a mim mesmo. Ou talvez apenas os canos velhos se acomodando. Mas o som ficou mais alto. Mais deliberado. Não era apenas uma corrida aleatória, era um ritmo. Um movimento lento e arrastado, como se algo estivesse rastejando logo abaixo da superfície. Aumentei o pequeno rádio na mesa, tentando abafar o som. Foi então que o telefone tocou. O telefone do motel. Aquele que havia ficado silencioso a noite toda. Atendi, hesitante. Recepção. Estática. E então, uma voz, fraca, sussurrando: "Ajude-me." Minha respiração prendeu-se na garganta. Quem é? Silêncio. E então, tum, o som veio de dentro da ventilação, logo acima da minha cabeça. Cambaleei para trás, o coração batendo forte. Poeira caiu das grades de metal. O que quer que estivesse lá dentro estava bem ali, pressionando contra a fina barreira. O metal rangeu, dobrando-se ligeiramente para fora, como se algo estivesse empurrando do outro lado. Peguei a lanterna da mesa e mirei na ventilação. Quem está aí? Sem resposta. Apenas respiração. Respiração superficial, irregular. Então, lentamente, algo se moveu, uma sombra se moveu atrás da grade. Uma mão longa e pálida com dedos muitos e muito finos escorregou por uma das lacunas. Ela se contraiu, esticando-se de forma antinatural, agarrando-se ao ar. Eu cambaleei para trás. Que diabos? Bang! A ventilação se amassou para fora, como se o que estivesse lá dentro tivesse se jogado contra ela. Eu não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Agarrei a maçaneta da porta do escritório, pronto para correr, mas então, tão de repente quanto começou, o barulho parou. Fiquei ali, congelado, mal respirando. Minutos se passaram. O ar estava denso, opressivo. A ventilação permaneceu parada, e então, o telefone tocou novamente. Atendi com a mão trêmula, estática, e então, a voz, mais perto desta vez: "Não olhe para eles." Clique, a linha caiu. Quase desisti naquela noite. Mas quando o amanhecer chegou, o gerente voltou como se nada tivesse acontecido. Ele não perguntou por que minhas mãos estavam tremendo. Não perguntou por que a ventilação estava amassada, ou por que eu havia desligado as câmeras de segurança. Ele apenas deixou um envelope de dinheiro na mesa e disse: "Te vejo hoje à noite." E como um idiota, eu apareci novamente. A terceira noite foi pior. O motel parecia mais escuro, o ar mais pesado. As luzes piscavam mais do que o normal.
A placa de neon lá fora zumbia como uma mosca morrendo, mal iluminando o estacionamento, e os hóspedes. Eles estavam me observando, eles não falavam, não exatamente. Eles entravam, pediam um quarto com vozes que mal pareciam humanas e desapareciam no corredor. Evitei contato visual. Mantendo a cabeça baixa, fingindo não notar a maneira como seus rostos mudavam quando eles se moviam. Então, por volta da meia-noite, ela chegou, uma mulher, ela era diferente das outras. Ela parecia normal. Seu rosto não mudou quando eu pisquei. Seus movimentos eram suaves, naturais. Ela tinha olhos fundos e afundados, e seus cabelos escuros caíam em fios molhados sobre o rosto, como se ela tivesse acabado de sair de uma tempestade. Ela se aproximou quando falou. Por favor. Preciso de um quarto. Sua voz estava rouca, desesperada, hesitei. Quantas noites? Sua mão agarrou a minha. Gelada. Apenas uma. A mesma mentira que todos diziam, eu dei a ela a chave do quarto 9. Ela não me agradeceu. Nem mesmo olhou para ela. Ela simplesmente arrancou-a da minha mão e apressou-se pelo corredor, olhando por cima do ombro como se algo a estivesse seguindo. Eu a observei nas câmeras. Ao contrário dos outros, ela não ficou apenas parada na frente de sua porta. Ela trancou. Trancou com o cadeado. Empurrou a cômoda na frente dela. Então ela sentou-se na cama, com os joelhos encolhidos no peito, os olhos fixos na porta. Não sei porquê, mas senti-me compelido a verificar como ela estava. Talvez porque ela parecesse assustada. Talvez porque ela parecesse real. Peguei a chave mestra e segui pelo corredor. O motel parecia sufocante, como se as paredes estivessem pressionando. Cada porta que eu passava parecia errada, como se algo estivesse respirando do outro lado. Quando cheguei ao quarto 9, bati levemente. Senhora? Tudo bem? Silêncio. Então, um sussurro. Eles sabem que estou aqui. Meu estômago se revirou. Quem? Ela não respondeu. Mas de repente, seus olhos se fixaram em algo atrás de mim. Eu me virei, e pela primeira vez, vi um deles, um dos hóspedes, parado no final do corredor, muito alto. Muito magro. Uma silhueta mais escura do que as sombras ao seu redor. Sua cabeça estava inclinada demais, seu rosto em branco, sem olhos, sem boca, apenas pele lisa e sem traços esticada sobre o osso. Ele se contraiu, dando um passo hesitante para frente, as luzes piscaram, e então, outro apareceu, e outro, saindo dos quartos. Emergindo da escuridão, me cercando, a mulher no quarto 9 agarrou meu pulso, me puxando para dentro assim que as luzes se apagaram. Eu não a combati. Eu não questionei, porque pela primeira vez desde que comecei este trabalho, eu sabia uma coisa com certeza, eu nunca deveria ter saído deste motel. O aperto da mulher era como gelo, suas unhas cravando-se na minha pele enquanto ela batia a porta com força. Apague a luz, ela sibilou. Eu mal tive tempo de reagir antes que ela passasse por mim e girasse o interruptor da lâmpada. O quarto mergulhou na escuridão. Meu pulso batia forte nos meus ouvidos enquanto estávamos ali, mal respirando. Então, os passos começaram, lento. Irregular. Bem do lado de fora da porta, eu queria me mover, me esconder, fazer algo, mas a mulher apertou meu pulso com mais força, seu aviso silencioso claro. Não, os assoalhos rangem, algo estava parado lá fora. A maçaneta da porta se contraiu, engoli em seco, forçando-me a ficar parado. A escuridão pressionou contra mim, pesada e sufocante. Eu podia sentir isso respirando. Ou talvez fosse a mulher. Ou talvez fosse algo mais. Então, algo deslizou por baixo da porta, uma sombra. Longa, esticando-se pelo tapete como dedos, enrolando-se em direção aos meus pés. Senti uma puxada fria e antinatural, como se estivesse tentando me arrastar para mais perto. Minha respiração falhou quando dei um pequeno passo para trás, mas no segundo em que me movi, a sombra se lançou sobre mim. A mulher colocou uma mão sobre minha boca antes que eu pudesse gritar. Sua voz era quase um sussurro: não se mova. Não fale. Ele não pode te ver a menos que você o deixe. A sombra se contraiu. Hesitou, e então, ela se retraiu, os passos recuaram, lentos e deliberados. A porta rangeu quando algo se encostou nela, seu peso pressionando contra a madeira. Eu podia sentir isso ali. Esperando, minutos se passaram. Talvez horas, então, nada,
Ela havia sumido, a mulher finalmente me soltou, e eu aspirei uma respiração irregular. Que diabos foi aquilo? Sussurrei, ela não respondeu de imediato. Ela apenas foi até a janela e puxou a cortina um pouco, espiando para fora. Então ela sussurrou duas palavras que me fizeram o estômago cair: você os viu? Eu não respondi. Eu não sabia como responder. Ela se virou para me encarar, seus olhos fundos cheios de algo como pena. Você não deveria ter vindo para este lugar. Eu não tive escolha, murmurei, sua expressão escureceu. Nenhum de nós teve. Algo na maneira como ela disse isso me fez a pele arrepiar, respirei com dificuldade. O que são eles? A mulher hesitou. Eles não têm nome. Não um que possamos dizer. Eu balancei a cabeça. Isso não faz sentido. Ela me ignorou, aproximando-se. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 noites, disse eu, seu rosto se contorceu com algo como tristeza. Isso é muito tempo. Meu estômago se contraiu. O que você quer dizer? Ela gesticulou em direção à porta. Você percebeu? Aqueles que fazem o check-in? Eu balancei a cabeça lentamente. Eles não saem. Os funcionários também não. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu balancei a cabeça. Não. O gerente, ele sai todas as manhãs. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina. Será? O quarto ficou mais frio, um pensamento horrível surgiu na minha mente. O gerente sempre estava fora quando eu chegava, sempre voltava antes do amanhecer, pensei nas câmeras de segurança. A estática piscante. A maneira como alguns hóspedes simplesmente ficavam parados na frente de suas portas. Imóveis, olhando para o nada, a maneira como o motel parecia maior à noite, os corredores se estendendo mais do que deveriam. O que é este lugar? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela colocou a mão no bolso e tirou algo pequeno, colocando na minha mão uma chave de quarto, mas não qualquer chave. Era velha, enferrujada, o número desgastado. O metal estava gelado, como se estivesse sentado em um freezer. O que é isso? Perguntei, sua voz era oca, a chave para a saída de verdade. Meu sangue gelou, não a porta da frente, ela sussurrou. Não exatamente. Aquela coisa pela qual você passa todas as noites? Ela apenas te traz de volta. Eu queria negar. Argumentar. Mas no fundo, senti a verdade em suas palavras. Eu apertei a chave com mais força, e então, a luz do corredor piscou, o ar mudou, a mulher ficou pálida. Eles sabem, ela sussurrou. Eles sabem que eu te contei. Um clique profundo e estalado ecoou do corredor, como se todas as portas estivessem se abrindo, e então, o motel ganhou vida, as paredes gemeram, o teto tremeu. Sombras vazaram debaixo da porta. O ar estava carregado com o som de algo se movendo, inúmeros corpos se movendo, se contraindo, rastejando. A mulher agarrou meu braço. Corra! A porta se abriu com estrondo, e eu vi todos eles, não apenas os hóspedes, não apenas o gerente, algo mais, algo que estava me esperando desde o momento em que cheguei. E então, as luzes se apagaram, as luzes morreram, a escuridão total engoliu o quarto, densa e sufocante, pressionando contra minha pele como terra úmida. Eu não conseguia ver minhas próprias mãos, não conseguia dizer se meus olhos estavam abertos ou fechados. Mas eu os senti, os hóspedes, parados na porta, esperando. Um som rastejou pela escuridão, ossos estalando. Articulações se torcendo, algo úmido e errado se aproximando. Então, um sussurro, bem ao lado da minha orelha. Onde você pensa que está indo? Respiração fria deslizou pelo meu pescoço. Eu corri, a mulher agarrou meu pulso, me puxando para frente enquanto corríamos. Eu não conseguia ver, mas ela parecia saber para onde ir. Meus pés bateram no tapete, um motel se distorcendo ao nosso redor, corredores se esticando, portas se multiplicando, o ar denso com um cheiro de podridão e algo metálico, como sangue. Os sons atrás de nós ficaram mais altos. Mais rápidos. Os hóspedes estavam seguindo, movendo-se com aquela terrível contração irregular, como marionetes quebradas, seus membros muito longos raspando nas paredes. Para onde estamos indo? Eu ofeguei, as escadas, ela sussurrou. Viramos uma esquina, e de repente, lá estavam elas. As escadas para o segundo andar, exceto,
Não havia segundo andar, parei bruscamente. Que diabos? Eu tinha visto este motel de fora. Era de um andar só. Sem escadas. Sem andar superior, mas lá estavam elas. Uma longa escada em espiral, desaparecendo na escuridão acima de nós. Vamos! Ela sibilou, me puxando pelas escadas. Eu não a combati. Enquanto subíamos, o motel se movia ao nosso redor. As paredes ficaram mais altas, o ar mais frio. As luzes fluorescentes piscavam, lançando sombras que se moviam sozinhas. Uma voz deslizou pela escuridão. Você não pertence aqui. Era onipresente. Atrás de nós. Acima de nós. Dentro da minha própria cabeça. Então, uma mão disparou de entre os degraus, fina. Cinzenta. Dedos muito longos, agarrando meu tornozelo, eu chutei, com força. A coisa gritou, um som alto e vibrante como um disco riscado. A mulher me puxou para cima dos últimos degraus, e de repente, não estávamos mais no motel, estávamos em outro lugar, o ar mudou no segundo em que descemos as escadas. Estava errado. Pesado, ficamos em um corredor estreito alinhado com portas. Centenas delas. Mais do que o motel poderia possivelmente comportar. Elas se estendiam infinitamente em ambas as direções, cada porta idêntica, de madeira, numerada em latão. Isso não é real, sussurrei, a mulher me ignorou, marchando para frente com passos rápidos e determinados. Fique perto. Não toque nas portas. Eu segui, meu coração batendo forte. O corredor estava em silêncio mortal, exceto por nossos passos, mas eu podia sentir algo atrás das portas. Observando. Ouvindo. Então, quando passamos pelo quarto 209, os nós dos dedos bateram na madeira, eu congelei, a mulher agarrou meu braço, me puxando para frente. Não pare. Outra porta bateu. Depois outra. O som se espalhou como uma onda, crescendo mais rápido, mais frenético, dezenas, não, centenas, de punhos martelando a madeira, o corredor tremeu. As portas rangem em suas armações, e então, uma se abriu, um braço longo e pálido disparou, dedos agarrando, unhas lascando enquanto cavavam no chão. O resto seguiu, uma coisa, rastejando em muitos membros, sua cabeça balançando, a boca se abrindo em um grito silencioso. Nós corremos, o corredor se esticou, ficando mais longo. As portas se distorcendo e pulsando como carne respirando. As luzes piscavam violentamente, lançando sombras grotescas e cambiantes que não correspondiam aos nossos movimentos. Algo estava nos perseguindo. Eu não ousava olhar para trás, então, a mulher parou, eu parei ao lado dela. Que diabos você está fazendo? Continue andando. Ela não respondeu. Ela estava olhando para uma porta. Diferente das outras, preta. Sem número. Sem maçaneta, a saída, ela respirou, eu não fiz perguntas. Eu peguei a chave que ela me dera antes, enfiei-a na fechadura e girei, a porta gritou, não um rangido. Não um gemido. Um uivo completo e estridente, como se a própria madeira estivesse viva. O ar ficou gelado. O motel tremeu, o corredor desabando para dentro, e então, a porta se abriu, e do outro lado, não havia nada, um vazio negro, estendendo-se infinitamente. Ar frio me puxou, me arrastando em direção a ele como uma boca aberta pronta para me engolir inteiro. A mulher agarrou meu pulso. Esta é a única saída. Eu olhei para a escuridão. Meu estômago se revirou com um medo primordial e angustiante. Algo esperava naquele vazio, algo pior do que os hóspedes. O corredor atrás de nós desabou, portas se desintegrando nas paredes, sombras surgindo como uma coisa viva. Tínhamos segundos para decidir. Ficar no motel. Ou entrar no desconhecido. E então, a escuridão nos alcançou. A escuridão puxou, não como a gravidade, não como o vento, isso era diferente. Parecia vivo, envolvendo meus membros, me arrastando para frente sem me tocar. A mulher agarrou meu pulso. Salte, ela sibilou, meu corpo se recusou. Minha mente gritou não. Todo instinto que eu tinha me dizia que entrar naquele vazio significava nunca mais voltar. Atrás de nós, um motel desabou, paredes se distorcendo, pisos se abrindo como se algo embaixo estivesse tentando rastejar para fora. Os hóspedes, se eles já foram realmente hóspedes, estavam se movendo em direção a nós em contrações antinaturais e irregulares.
suas cabeças se movendo de um lado para o outro como fantoches quebrados, e então, o gerente apareceu, não andando, não correndo, ele simplesmente estava lá, bem na nossa frente. Seus olhos estavam completamente pretos agora, sem branco, sem pupilas. Seu rosto mudou, como se fosse feito de algo líquido. Você estava indo tão bem, disse ele, a voz suave, vazia. Você quase conseguiu. As sombras se moveram ao seu redor, se enrolando em seus pés como fumaça. Eu cerrei os dentes. Que diabos é este lugar? A mulher apertou meu pulso. Não ouça ele. Salte. O gerente inclinou a cabeça demais, a pele em seu pescoço se esticando como cera. Onde você pensa que aquela porta leva? Ele disse, gesticulando para o vazio negro. Você acha que é uma saída? Um medo frio se instalou no meu estômago. Ele sorriu. Muito largo. Não há saída, garoto. Não por ali. Nem por nenhum outro lugar. Eu não queria acreditar nele, mas algo dentro de mim acreditou. A mulher me puxou com força em direção ao vazio. Ele está mentindo. Se ficarmos, nos tornaremos eles. Eu me virei para o gerente. Seu sorriso havia desaparecido. Os hóspedes avançaram. Eu não tinha escolha. Eu pulei, e tudo ficou preto, caindo, não rápido. Não devagar. Apenas infinito. A escuridão não estava vazia. Ela sussurrava. Não palavras, apenas sons. Cliques úmidos, vozes distantes, risos que não eram risos. Eu tentei gritar. Minha boca não se abriu. A mulher estava caindo ao meu lado, seus cabelos chicoteando ao redor do rosto. Seus olhos encontraram os meus, e eu vi medo. Não o tipo que você sente quando está com medo do escuro, o tipo que você sente quando percebe que cometeu um erro. Então, paramos, não como uma aterrissagem. Não houve impacto, nenhum choque, apenas. De repente, estávamos em outro lugar. Eu aspirei uma respiração ofegante. Meus pulmões ardiam. Meu corpo parecia errado, como se eu tivesse sido virado do avesso e costurado novamente. Eu pisquei. Luz, fraca. Piscando, o brilho de uma placa de neon. O zumbido foi a primeira coisa que reconheci. Então, o zumbido de um velho aparelho de ar-condicionado. O som distante de uma TV tocando algo ininteligível. Eu estava em um escritório de motel, não o mesmo, mas quase o mesmo. A placa do motel Luar lá fora não estava mais piscando. Ela brilhava de um vermelho doentio, as letras se movendo levemente, como se estivessem tentando soletrar algo diferente. Uma única palavra, fique, e então, as portas da frente se abriram. E os hóspedes começaram a sair, lento. Irregular. Se contraindo como bonecas quebradas. Suas cabeças torcidas de forma antinatural, seus sorrisos se esticando demais. O gerente saiu por último, com as mãos nos bolsos. Ele olhou para nós com algo próximo à diversão. Vocês podem correr, disse ele. Mas vocês só vão voltar. Eu engoli em seco. Minha pele se arrepiou. O que você quer dizer? Perguntei, embora no fundo eu já soubesse. Seu sorriso se alargou. Vocês sempre estiveram aqui. O mundo cambaleou, o motel piscou, piscando, esticando, travando como um sinal morrendo. O estacionamento se derreteu no saguão, o céu se dobrou em papel de parede, e de repente, estávamos lá dentro novamente, parados na recepção, o livro de registro de hóspedes aberto, 2 novos nomes escritos nele, o meu, o dela, feito check-in, nunca feito check-out. Minha cabeça girou. Meu estômago se revirou. Eu alcancei a porta novamente, mas ela não estava mais lá, apenas corredores, corredores infinitos se estendendo onde a saída deveria ter estado. O chão pulsava sob meus pés, as paredes se distorciam como carne respirando. A mulher sacudiu a cabeça violentamente. Não. Não, não. Isso não é real, mas era. O gerente se encostou no balcão, nos observando com leve curiosidade. Vocês não entendem, não é? Ele disse. Não há saída. Não há fuga. Não há como acordar. Seus olhos negros brilhavam. Este lugar é uma boca. E ele já te engoliu. Eu recuei. Isso é mentira. Se entramos, podemos sair. Ele riu. Vocês nunca entraram. Ele tocou no livro de registro de hóspedes. Vocês sempre estiveram aqui. Eu me senti mal. Eu me virei para a mulher.
Estamos indo embora. Ela acenou com a cabeça rapidamente. Estamos indo embora. Nós saímos correndo pelo corredor, mas o motel se moveu conosco. As paredes se esticaram. As luzes piscaram. O ar ficou mais denso, como se estivéssemos correndo por algo vivo. Portas se abriram sozinhas, revelando coisas que não eram humanas. Figuras paradas na escuridão, seus rostos derretendo, seus olhos observando. Então, uma porta de quarto se abriu na nossa frente. Quarto 9, nosso quarto, aquele que nunca tínhamos deixado. Lá dentro, a TV estava ligada. Tocando estática, a cama estava arrumada, e nos travesseiros, havia duas impressões perfeitas. Como se alguém tivesse estado deitado ali há apenas alguns segundos, eu congelei. Meu estômago caiu, a respiração da mulher falhou. Não. Ela se virou para mim, seus olhos arregalados e ocos. Ainda estamos na cama. As palavras mal saíram de seus lábios antes que as paredes desabassem para dentro. O motel gritou, o chão se abriu, e eu vi algo por baixo de tudo, quartos infinitos. Corredores infinitos. Um labirinto sem fim de espaços sinuosos e cambiantes. A verdade me atingiu de uma vez, isso não era um motel, era uma armadilha, um lugar que atraía pessoas. Que as fazia esquecer. Que as mantinha correndo para sempre, procurando uma saída que nunca existiu. Os hóspedes não eram pessoas, eles eram aqueles que pararam de correr, e agora, estávamos nos tornando eles. A última coisa que ouvi foi a voz do gerente. Calma. Suave. Final. Bem-vindos ao lar. História interessante, considerando o lado sobrenatural. Este lugar parece um setor intermediário entre as realidades, para onde os espíritos são enviados para decidir seu destino final. E vocês, o que acham?